tipo de pessoa será que é mais promovido nos ambientes de trabalho? Será que são aquelas pessoas que só tiravam nota 10 na escola, os melhores alunos, aqueles mais aplicados? Ou, quem sabe, aqueles que vivem puxando o saco? Quem será o tipo de pessoa que mais é promovido no ambiente de organização e, consequentemente, entrega resultado e um resultado de valor referente ao seu trabalho? Eu sei que alguns são levados a acreditar que muitas vezes quem é promovido ou é aquele garoto que sempre tirava nota 10 na escola, super aplicado e comprometido com os estudos, ou aquele que vive puxando o saco do chefe. Mas na realidade, diversos estudos demonstram que, inclusive, essas pessoas, se não tiverem inteligência emocional, são demitidas, não por incompetência, mas justamente por não desenvolver habilidades emocionais que são tão importantes para o ambiente de trabalho. E é esse o assunto que eu vou trazer no vídeo de hoje. Inteligência emocional no ambiente de trabalho. Então fica comigo até o final para que você possa reconhecer se está na direção correta ou se existem ajustes a serem feitos. Fala galera, eu sou a Lidiane Barbosa, especialista em carreira e negócios. E antes de darmos continuidade a esse vídeo, já faz a sua inscrição e ative o sininho para todas as notificações. Assim você fica sabendo em primeira mão quando eu postar um vídeo aqui no canal. Vamos lá para o conteúdo de hoje? A inteligência emocional está altamente ligada à maturidade e isso em absolutamente nada tem a ver com idade. Independente de idade, de cor, de sexo, de raça, existem pessoas que têm um nível mais apurado de inteligência emocional e outras que nem tanto. Mas antes de eu começar a falar um pouco mais do nosso assunto, vamos trazer uma breve definição do que vem a ser a inteligência emocional. E de uma maneira muito simplificada, a inteligência emocional é a maneira com que você lida com as suas próprias emoções e também sabe gerenciar o seu ambiente, lidar com as emoções do outro sem perder o controle. A inteligência emocional, ela subdivide em duas partes. A inteligência intrapessoal, que se refere ao autoconhecimento e ao domínio próprio, e a interpessoal, que é a maneira como você se relaciona com as pessoas. E falar de inteligência emocional voltada para o ambiente de trabalho é entender que ela começa antes de você aceitar o emprego nessa empresa. Veja, está na inteligência emocional o autoconhecimento. E o que isso tem a ver com o trabalho? Absolutamente tudo. Pessoas que se conhecem sabem se candidatar às vagas corretas e entende que algumas empresas estão alinhadas com seus próprios valores, com a sua maneira de pensar o mundo e que então pode se conectar a elas. Pessoas que têm um baixo autoconhecimento são pessoas que vão aceitar qualquer emprego em qualquer lugar. E muitas vezes, ao assumir esse tipo de comportamento, vão se deparar com empresas que vão numa direção contrária aos seus valores, à sua forma de pensar e agir, e também estar em posições, em cargos, realizando trabalhos que em nada tem a ver com o seu perfil, com o que de melhor você tem a entregar. Então, se conhecer e alinhar quem você é, as suas habilidades ao trabalho e, consequentemente, à empresa que você vai trabalhar, é o primeiro passo para que você, de fato, consiga desenvolver inteligência emocional. Eu mesma já passei por essa situação. No início da minha carreira profissional, lá atrás, quando eu iniciei a faculdade, o meu grande sonho era trabalhar numa instituição financeira. E assim foi, eu consegui o meu primeiro estágio num grande banco multinacional.
O grande problema é que poucos meses depois que eu estava na instituição, a decepção foi gigantesca, porque nem o trabalho, nem a instituição tinha nada a ver comigo. O trabalho era extremamente repetitivo e burocrático, e para o meu perfil, a ousadia e o desafio são essenciais para que eu me sinta de fato motivada e encorajada a me dedicar e a me determinar aquele trabalho, aquela profissão. Na contrapartida, ainda existe um outro fator, a questão do relacionamento. Mas quando você trabalha com um volume de atividade excessivo em atividades muito burocráticas, você pouco se relaciona com o outro nesse tipo de ambiente. Então, sim, foi uma grande decepção. E o problema, veja, não foi a instituição. Ela tem a sua estrutura, tem a sua maneira de trabalhar. O problema foi meu. O meu baixo nível de inteligência emocional lá na época não me permitiu enxergar coisas que hoje são tão óbvias para mim. Para avaliar se você já cometeu esse tipo de erro ou se você continua patinando no seu desenvolvimento profissional, porque ora você está numa empresa que não se alinha aos seus valores, ora porque a atividade nada tem a ver com você. Um outro ponto bastante relevante quando a gente fala de inteligência emocional é o autocontrole emocional. E aqui é entender que sim, haverão desafios, dificuldades, sim, muitas vezes você pode se esbarrar com um gestor que não esteja tão preparado assim para liderar. Sim, você pode se deparar com situações de conflitos e crises. Como que você vai lidar com isso? Será que você vai perder o controle, perder a paciência rapidamente e explodir, gritar ou chorar, se decepcionar com a situação e agir de uma maneira inadequada? Ou você vai conseguir respirar fundo, se afastar da situação problema, pensar e buscar uma solução? Como você reage com as circunstâncias do seu ambiente profissional? Essa reação vai refletir sim o seu nível de maturidade, o seu nível de inteligência emocional e ao mesmo tempo demonstrar o quanto de controle você tem sobre as suas próprias emoções em relação ao quão reativo você é diante das situações que, para o bem ou para o mal, vão acontecer dentro dos ambientes corporativos. E aí vão 3 dicas básicas para que você possa aprender a trabalhar mais este autocontrole. Primeiro, durma bem, viu? Quando a gente deixa de dormir o tempo necessário, o nosso cérebro ele vai atuar numa região mais reativa. A gente entra num modo mais facilmente de reação. Então, dormir bem faz com que o nosso cérebro descanse e a gente tenha mais tranquilidade para lidar com as questões do dia a dia. Uma outra questão é meditação, trabalhar a presença plena. E talvez você ainda não conheça essa prática, nunca tenha realizado, mas vale a pena pesquisar um pouco mais. A meditação, há inúmeros estudos que comprovam o quanto ela dá a você foco, centralidade, te traz para o momento presente, faz você estar ali, sabe, prestar atenção nos detalhes e ao mesmo tempo desenvolver este controle. E por fim, respire. Aprenda a respirar. Perceba, quando uma pessoa está nervosa, ela não faz uma respiração completa. E quando a gente vai mitigando o oxigênio no cérebro, vai limitando a oxigenação do cérebro, a gente vai desenvolvendo adrenalina. E a adrenalina faz a gente entrar no modo de reação. Então aprenda a respirar. Ainda falando da inteligência interpessoal, há uma habilidade que é a automotivação. E é exatamente essa a palavra, automotivação. O que isso quer dizer? Você é responsável por encontrar o seu motivo para agir, para caminhar na direção do seu objetivo. Não pense que a responsabilidade de motivação ela é única e exclusiva da organização.
Muito pelo contrário. É automotivação de fato, é eu sendo responsável pela minha motivação. Eu encontro os meus motivos para agir. Avalie se você tem feito isso ultimamente. Olha para o seu ambiente de trabalho hoje, para a empresa em que você está lá, se mantendo conectado. Ou se você é um empreendedor, um empresário, o quanto você se sente conectado com o seu próprio negócio. Você se sente motivado, com energia e foco para agir, para tomar as decisões necessárias e para entregar um resultado cada vez melhor e maior? Ou você se sente desmotivado, cansado, sem energia, sem foco para isso? Como você anda nesse sentido? A automotivação é uma habilidade da inteligência emocional. E uma dica rápida para você aprender a desenvolver a automotivação é a atividade física, o exercício físico. Seja a atividade realizada em academia ou ao ar livre, até mesmo dentro de casa, não importa. 20, 30 minutos diários de atividade física vai munir o seu corpo de energia para que você possa se manter motivado. Existe um processo neuroquímico que acontece no cérebro que vai te proporcionar essa energia necessária, esse vigor, este foco. Então a atividade física é fundamental, principalmente se você vem se sentindo desmotivado. E deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveita para me dizer se você está gostando do conteúdo desse vídeo. Deixa o seu like, avalia, me dá esse feedback, porque aí eu sei se eu estou caminhando na direção correta. Conto com você, tá bom? Uma outra habilidade emocional é a empatia. E olha, para com essa ideia de que empatia é se colocar no lugar do outro, tá? Isso não existe, até porque não é possível. Você não consegue estar no lugar da outra pessoa, mas você pode sim se despir de você e buscar entender o olhar do outro, buscar compreender por que o outro pensa o que pensa, por que o outro age da maneira que age, por que a pessoa tem as reações que tem. Buscar sair de você no sentido de se afastar das suas próprias crenças. Muitas vezes a gente acaba julgando a atitude das pessoas pela forma como nós agimos. Ah, eu não faria isso, né? Ah, mas é que eu não penso desse jeito, né? Mas é que eu não faço esse tipo de coisa. Veja, a empatia não é isso. A empatia é você entender, ok, o que aconteceu que você teve essa atitude? Poxa, o que te levou a ter este tipo de comportamento? Olha, eu estou buscando entender, fala um pouco mais, qual que é o seu sentimento dentro dessa situação e dessa circunstância? Essa é a ideia de empatia. E aí, ao demonstrar esse interesse pelo olhar do outro, é trabalhar inclusive a escuta ativa. É ouvir de verdade. Nada de ficar ouvindo e processando os pensamentos para dar uma resposta para a pessoa. Não é assim que a gente trabalha a escuta ativa. A escuta ativa é você de verdade estar atento, prestando atenção, olho no olho, para você entender qual a informação que a pessoa quer te passar. E aqui vale uma dica muito importante para você aprender a desenvolver empatia. Conviva com as pessoas. Para de passar horas a fio no celular, na televisão, no fone de ouvido ou nos jogos, nos videogames. Essas práticas, eu entendo, são momentos de prazer para muitas pessoas. Agora, passar horas a fio nessas tecnologias sem conviver e sem se conectar com as pessoas vai minando a sua habilidade de desenvolver empatia. Para ser empático é só estando junto com pessoas. E por fim, a última habilidade que eu quero trazer aqui para vocês é a habilidade social, o saber se relacionar com o outro. Gente, o ambiente de trabalho, ele é fantástico. Há pessoas de diferentes tipos, perfis comportamentais diferentes, valores diferentes, habilidades e competências diferentes. É um universo riquíssimo.
E assim como no ambiente doméstico, você, se tiver irmãos, pai, mãe, vocês não são iguais. Imagine num ambiente de trabalho que tem pessoas que vêm de diversas famílias e às vezes até de diversas localizações geográficas. Então veja, a habilidade social é você aprender a se conectar com o outro, respeitando o jeito de cada um ser, entendendo que as pessoas são diferentes e que elas pensam sim diferentes, que elas veem a vida por lentes diferentes. E só para falar de uma dessas grandes diferenças, a gente pode citar o perfil comportamental, baseado na metodologia DISC. D de dominante, I de influente, S de estável, C de conforme. Só para fazer uma avaliação a partir do perfil comportamental, a gente já tem um universo bastante pluralista, diverso no ambiente corporativo. Dominantes são mais autoritários, têm uma voz mais ativa, geralmente assumem a responsabilidade, a liderança para fazer as coisas acontecerem. Já os influentes são aqueles mais comunicativos, que se conectam mais facilmente com pessoas. Os estáveis são um pouco mais tranquilos, mais calmos, muitas vezes assumem o papel de mediadores e são excelentes planejadores. Já as pessoas de conformidade são muito mais metódicas, valorizam muito o conhecimento e também a disciplina, a organização. Veja, lidar com características tão diferentes é aprender a reconhecer que essas diferenças existem e que está tudo bem. Você tem o seu jeito, a sua maneira de ser e a sua maneira de pensar. E inclusive a sua maneira de fazer um trabalho. E ok, se o outro faz o trabalho de uma forma diferente e está tudo bem se aquela outra pessoa tem uma atitude diferente da sua. Essa é a ideia da habilidade social. Já viu aquelas pessoas que conseguem se conectar com diferentes tipos de perfis, que inclusive passa por cima da questão de cargos, de hierarquia, de status dentro da organização? É aquele profissional que fala com o estagiário, que fala com o auxiliar de limpeza, mas que também se conecta com os gestores, com altos cargos executivos dentro da organização. Essa é uma pessoa que desenvolve sim a sua habilidade social. Vai, me diz aí, quem você tem sido no seu ambiente de trabalho? Seja você um profissional ou empreendedor, qual papel você tem assumido? Será que você tem perdido o controle, se perdido e achado que a sua forma de trabalhar é a única correta? Ou você se flexibiliza e entende que existem maneiras diferentes e sabe manter a calma mesmo quando o outro não manteve a sua? Quem você tem sido no ambiente corporativo? Entenda que para evoluir, crescer neste ambiente em que você está ou em qualquer outro, a inteligência emocional é uma habilidade altamente requerida no mercado corporativo. Seja para se relacionar com seus pares, seja na relação entre liderança e liderado, seja para você crescer e ser promovido, seja para você conduzir a sua equipe, seja para você alavancar os resultados do seu negócio, a inteligência emocional será essencial. Aprenda a desenvolvê-la e desenvolvê-la é praticá-la. É somente a prática que vai te proporcionar o crescimento emocional. É somente a prática que vai trazer para você a maturidade tão essencial. E para isso você terá que ter disposição para realmente encarar isso, sabe? De se conectar com as pessoas, de trabalhar este autoconhecimento, de reconhecer melhor as suas emoções, de encontrar alternativas para lidar com você e com o outro. E aqui a gente vai fechando mais um conteúdo do canal. Lembre-se de avaliar o vídeo e até amanhã com o próximo conteúdo. Tchau, tchau!